Oi, eu sou o Lucky e hoje é um dia muito especial. Eu estou fazendo meu primeiro vídeo longo sobre arte. Pra quem não sabe, oi, eu me chamo Lucas, ou Lucky, e eu estou cursando artes visuais. Tô no segundo semestre da faculdade. Sou ilustrador amador, tenho minhas outras redes sociais focadas apenas em desenho e em artes no geral, onde já fiz fanarts de Pokémon, Digimon, Cookie Run e vários outros temas, além de artesanato, como eu fiz alguns cosplays meus, e eu trago conteúdo original meu aos poucos agora. Se quiserem conhecer, os meus links estão abaixo na descrição, lá no meu card, e eu também tenho comissões abertas. Bem, para começar, esse segundo semestre da faculdade, eu tive a disciplina de ilustração, onde os últimos trabalhos eram focados em projetos de ilustração, planejamento e execução. Um desses trabalhos era para fazer um tipo de mídia publicável, incluindo fazer uma revista, uma história em quadrinhos, entre outros. E eu sempre fiz histórias em quadrinhos quando pequeno, algo que eu queria trazer para o meu perfil de desenho hoje em dia, mas para contar as minhas novas histórias e mostrar mais um pouco do meu estilo de desenho de outra maneira, até porque eu também precisaria praticar ele em outros ângulos, em outras posições, de maneiras diferentes. Então eu quis unir o útil ao agradável. Eu só não imaginei que isso ia me cansar e muito. Por algum motivo, não é mais tão fácil fazer uma história em quadrinhos. Talvez porque hoje eu entenda melhor algumas outras coisas, que para criar uma cena, para contar a história e etc. Então eu me preocupo mais em como deixar as coisas o mais perfeitas possíveis numa composição, mas não precisa tanto. E isso me prejudicou um pouco no desenvolvimento. Passei 2 dias fazendo rascunho no papel e depois, quando eu passei pro digital, eu passei quase 24 horas fazendo a versão digital e finalizada. Isso porque, em meio a afazeres de casa e etc., eu desenhava. Então, no final do dia, eu terminei com a minha mini comic com 1,5 página feita no digital. E eu entrei em pânico, porque eu tinha mais trabalhos pra fazer e a comic tava nem na metade ainda. Mal sabia eu que os outros trabalhos eram bem mais simples e eu só tava ansioso e complicando tudo. Então eu fiquei acordado até as 4 da manhã fazendo as páginas da comic, mais o rascunho da ilustração que finalizava a comic. Sim, eu decidi fazer uma ilustração extra pra mostrar o final da comic em si. Mas deu tudo certo no final e eu tirei nota máxima com o trabalho. Mas agora eu quero contar a parte interessante pra vocês. Eu quero falar sobre a comic em si. Não é algo grandioso, são 4 páginas e uma ilustração extra. Então é algo bem simples, mas eu decidi fazer isso pra usar mais os meus personagens autorais, e até usei esses personagens, inclusive, porque o universo deles e a relação é o mais estruturado que eu tenho das minhas criações. Além de que a história não tem nenhuma lore profunda por trás, como outros personagens e histórias que eu tô produzindo. Então eu vou começar introduzindo vocês aos meus personagens e depois eu falo sobre a história deles na comic. O primeiro dos meus personagens é o Lucius, o personagem central e que surgiu primeiro. Lucius foi publicado a primeira vez por mim no dia 31 de janeiro de 2024. Ele já tem 2 anos, ele já tá guardadinho há um tempo, esperando o grande momento dele que tá começando a vir. A ideia original dele era ser uma versão minha na vida real como anjo ou um anjo de Rasbin Hotel. E eu estava fazendo até uma versão Hellborn e uma versão Pecador. Mas eu desisti disso e larguei a ideia, porque eu gostei muito do design dele para ele ser só uma reimaginação minha em um universo qualquer que eu goste. Então ele virou a minha persona nas redes sociais. Eu usava ele de foto de perfil e etc. E ele era o Lucky naquela época. Até que eu comecei a ver ele como algo separado de mim e criei uma lore. Assim eu não podia mais deixar ele fazer parte de mim. Ele era algo diferente e eu não me via mais nele. Então comecei a me retratar como, eu mesmo, e um guaxinim. E o Lucky, persona, virou o Lucius meu você,
que eu demorei muito tempo para revelar esse nome, porque eu ainda não sabia que nome botar nele de fato. E logo depois, ele sofreu um redesign no dia 18 de setembro de 2024, e finalizando a jornada de design dele, atualmente, quando ele recebeu uma atualização no traço no dia 28 de agosto de 2025. Não é tão recente, mas é recente. E ele tá assim até hoje. E agora eu vou dar pra vocês a descrição do personagem do Lucius. Lucius é o anjo mais novo do departamento de mensageiros. Chegado recentemente, foi apelidado de anjo sortudo. Algo faz com que Lucius tenha uma sorte em fugir de imprevistos em suas viagens, além de ter um reflexo precisamente estranho. Tímido e de poucas palavras, esconde seu rosto atrás de suas asas. Apesar de ter asas pequenas, conseguiu se adaptar e ter um bom desempenho tanto quanto anjos mais experientes, contando sempre com a ajuda de seu melhor amigo Zephyr. O Lucius tem esse aspecto de usar as asas como defesa emocional, algo que eu quis para passar a ideia de mistério, algo assim que cobre o rosto dele, igual temos com, por exemplo, Angemon, Angelmon e outros Digimons anjos que serviram de inspiração para ele, além das próprias serafins de Rasminhotel e anjos biblicamente corretos. Sim, tudo isso dele esconder o rosto e todas essas inspirações tem um motivo de lore por trás, mas eu ainda não cheguei a revelar nada disso com muitos detalhes, então isso fica para outro momento. E agora vamos pro Zephyr. Zephyr veio a primeira ideia de expansão desse universo, criando um exemplo de um anjo mensageiro perfeito, digamos assim. E pretendo futuramente trazer outros 2 departamentos para essa história no momento. O Zephyr teve seu primeiro design postado por mim no dia 13 de abril de 2025. E depois dessa data, recebeu um redesign e atualização no traço, sendo postado no dia 12 de janeiro de 2026. Bem recente o redesign dele, mas sinceramente é o meu design favorito hoje em dia. Eu trabalho muito com cores quentes, porque eu sempre costumo desenhar às vezes as mesmas coisas, mas por gostar mesmo. Então eu fico sempre muito nas cores laranja, marrom, amarelo, um pouquinho de vermelho. E o Zephyr carrega mais azul, turquesa na paleta, então é diferente trabalhar com esses tons e eu gosto muito disso. E para finalizar, sobre o Zephyr, a descrição do nosso bombadão. Zephyr é um dos anjos mensageiros mais rápido e mais comprometido com suas missões, fazendo elas com eficiência. Ele está sempre cuidando de seus colegas de trabalho, apesar de que alguns não querem esse cuidado, e em especial ele cuida de Lucius, o seu melhor amigo e o novato no cargo de mensageiro. O Zephyr teve a sua principal inspiração, sim, na Rainbow Dash. Então os aspectos de lealdade estão na personalidade dele. Além dele ser muito disposto a cuidar dos outros, em especial ele acaba cuidando do Lucius. E uma das outras principais inspirações dele, foi pro redesign dele e atualização no traço, são as músicas do Onyo, em especial as dos últimos lançamentos. No caso, em específico, as músicas Better Than Me e If You Wanna. Então, partindo dessas descrições, a minha mini-comic que eu fiz se passa no dia de introdução do Lucius ao departamento, onde Zephyr estava chegando para pegar sua próxima missão e é parado pelo chefe deles para que os dois se conheçam. E uma curiosidade agora da lore mais de passado, digamos assim. O Zephyr antes era o anjo mais novo do departamento, mas o Lucius chegou, então o Zephyr achou isso fantástico. O chefe deles perguntou se o Zephyr teria interesse de introduzir o colega e ele aceitou entusiasmado. Esse é o básico da comic e eu espero que vocês gostem. Tenho o objetivo de mostrar para mais pessoas o que eu faço com o que a minha mente cria e logo vou postar muito conteúdo sobre esses dois nas minhas outras redes. E se vocês quiserem acompanhar,
E ver antes, porque provavelmente pro YouTube eu vou trazer quando tem atualizações grandes, os meus outros perfis estão na descrição. Então, dependendo de como for o resultado, eu trago mais atualizações pra cá e trago mais atualizações dos meninos, do universo e etc. E agora deixar por último uma pequena mensagem. Eu sei que, por exemplo, eu já tinha falado, o meu traço pode estar meio inconsistente na comic, mas é porque justamente eu falei a questão de treino e eu preciso treinar. Então, fazer comics assim, fazer outras coisas e me desafiar vai ser um jeito de treinar. E eu incentivo todos a fazerem isso. A gente sempre fica com medo de começar, mas o importante é começar. Seja ficando feio, ficando esquisito, ficando estranho, mas a gente precisa começar, porque isso vai fazer a gente melhorar. Então eu espero que vocês tenham gostado. Esse foi o vídeo sobre os meus queridos filhos alados e sobre a minha primeira mini comic feita no digital. Bye!